Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Nildo Oryx, leu mesmo Guerreiro Ramos? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não, uma das posições mais difíceis, eu diria, que eu tenho na conjuntura é minha posição, né, que não é uma posição só minha, a posição da minha organização, do PCBR, sobre a questão do identitarismo, né, o mal chamado, esse termo é muito impreciso, no uso brasileiro. E aí por que eu digo que é uma posição difícil? Porque a gente faz um debate que é basicamente o seguinte: nós somos críticos a todas as correntes pós-modernas, liberais ou conservadoras, nos movimentos que se propõem a lutar contra as opressões, a opressão racial, de gênero, sexualidade, etc. Porém, contudo, todavia, nós não desconsideramos a importância estratégica e tática da luta contra as opressões no âmbito da luta de classes, na perspectiva de conquista da Revolução Brasileira. Então, para nós, por exemplo, a gente não faz uma separação mecânica entre o termo que é horrível, né? Lutas de minorias, ou então pautas de costumes e a pauta econômica, a luta de classes, né? A classe trabalhadora, ela tem materialidade histórico concreta. A classe trabalhadora brasileira é formada por homens e mulheres, por negros e negras, pardos, gays, lésbicas e por aí vai. E é importante fazer pesquisa científica e formular política compreendendo a fusão entre exploração econômica e formas de opressão e como dar uma resposta dentro de uma estratégia revolucionária. Eu digo que esse debate é minoritário porque, de um lado, você tem, no caso do movimento negro, me parece, uma tendência predominante de perspectivas liberais e pós-modernas, muito americanófilas, muito ligadas ao debate estadunidense, e naqueles que se propõem a combater o mal chamado identitarismo, você tem uma perspectiva que basicamente nega a importância de lutar contra as opressões e, em vários momentos, recai no mito da democracia racial. Um exemplo muito bom disso é o Nildo Oryx. O Nildo Oryx é um professor, um acadêmico da Federal de Santa Catarina, e é um cara que entrou nessa onda, inclusive, depois que perdeu as primárias do PSOL para ser candidato em 2018. Hoje em dia ele fala que nunca achou que seria candidato, que fez aquilo só para disputar. Não é verdade, ele achou que seria candidato, me falou isso inclusive diretamente, falou para várias pessoas, mas tudo certo. Aí o Nildo entrou nessa de identitarismo, tudo é identitarismo. Não fazendo uma crítica em específico ao liberalismo, ao pós-modernismo e ao conservadorismo, né? Mas fazendo uma crítica em abstrata, fundindo, e é isso que tem muita gente tem dificuldade de entender. Isso ficou claro, por exemplo, no debate, na crítica que eu fiz aos vídeos da Senhorita Bira, os dois vídeos. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o primeiro e o segundo vídeo, criticando os vídeos da Senhorita Bira. Muita gente não entendeu como é errado fundir o conceito de identitarismo com a realidade da opressão racial, da opressão de gênero contra a mulher, da heteronormatividade, da opressão contra pessoas LGBTs e por aí vai, né? Fazer uma diferenciação. Uma coisa é você criticar, combater, lutar contra orientações equivocadas de compreensão e de luta contra as opressões. Outra coisa é você achar que toda a luta antirracista é em si liberal e em si identitária. Isso é errado, isso é reacionário. E o Nildo Oryx, ele tá nessa onda, né, de igualar identitarismo e luta, por exemplo, antirracista como se fossem sinônimos. Vem cometendo vários e vários absurdos, né? O Nildo Oryx, por exemplo, ele tá dando uma aula, o que ler para entender o Brasil, e nessa aula ele falou, por exemplo, que foi para uma livraria, pegou um livro da Lélia Gonzalez, não terminou de ler o livro e já disse que a Lélia Gonzalez não tem contribuição nenhuma para entender o Brasil. Veja, você consegue entender que isso é um absurdo, né? Imagina, eu digo assim: não, fui para uma livraria, peguei um livro, comecei a folhear, não terminei de ler, e para mim esse autor não tem contribuição nenhuma para entender o Brasil. Mas peraí, pô, tu nem leu o livro inteiro? Pois é, assim. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, o vídeo do Nildo Oryx falando esse absurdo com a maior naturalidade do mundo. O que a Lélia Gonzalez escreveu forte sobre o Brasil? Nada. Ela trabalhou temas relativos à
ao negro no Brasil. E entrou mais por um viés feminista, de um feminismo afro-latino-americano. Eu não comprei o livro, eu fui na livraria e fiquei lendo lá 1 hora aquele livro para dar por cima. Francamente, não há uma contribuição notável aí. Não há. Eu digo categoricamente. E eu tenho que dizer com honestidade. Em uma atividade recente que eles fizeram lá no IELA, e o IELA tem várias contribuições importantes e interessantes, viu, gente? Fazer a crítica não significa desconsiderar eventuais contribuições valiosas, dizer que tem coisas boas. Tem. Mas assim, o Nildo, que é do IELA, enfim, fala bizarrices também. Num espaço recente, com o Nildo Ourix e o Mário Maestre, o Mário Maestre foi falar do Abdias do Nascimento, o Nildo do lado, na mesa. Aí o Mário Maestre falou que o Abdias do Nascimento era um serviçal do imperialismo, um agente do imperialismo, e uma das provas é que quando o Abdias do Nascimento saiu do Brasil e foi se exilar, ele se exilou nos Estados Unidos, meio que, quem é que busca asilo nos Estados Unidos? Porra, quem é que busca asilo nos Estados Unidos? O Guerreiro Ramos, o Nildo Ourix ama. Ele foi buscar asilo nos Estados Unidos, passou anos morando lá. Quem é que busca asilo nos Estados Unidos? Leonel de Moura Brizola, que na época do governo de Jim Carter, disse que queria testar a política dos direitos humanos do Jim Carter e foi buscar asilo nos Estados Unidos. Leonel Brizola é um agente do imperialismo, né? Porque buscou asilo nos Estados Unidos. O Guerreiro Ramos é um agente do imperialismo porque buscou asilo nos Estados Unidos, sabe? Tipo, nível do argumento. Bota até aí na tela, Maxwell, a imagem. Eu não vou lembrar a minutagem dessa fala, mas é já no final, do meio para o final da fala, que o Mário Maestre fala esse absurdo e o Nildo e as outras pessoas não dizem nada, enfim, acham normal. E aí, recentemente, teve uma aula no Dorix, o Movimento 1930, parte 1, porque tem uma parte 2. Nessa parte 1 dessa aula, embora o tema seja a Revolução de 30, o Nildo passou os 50 minutos falando de identitarismo. Aí ele vem com o argumento de que é mentira que o marxismo nunca debateu a questão racial e colonial. E veja, isso de fato é mentira. Eu venho combatendo isso há anos, inclusive, para algumas pessoas citar meus próprios livros, é um crime e um pecado, mas é isso. Eu dirijo, junto com Gabriel Lando, uma coleção, a coleção Quebrando as Correntes, que a gente já publicou Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos e o Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho. Então o Nildo diz que é uma mentira, e de fato é uma mentira, só que quando ele vai fazer um debate sobre isso, o que é que o Nildo faz, né? Ele cita como exemplos de pessoas de esquerda, marxista, que debatem a questão racial no Brasil. Ele cita o Roger Bastide, que não era marxista e que tem uma análise bastante problemática sobre a questão racial. Não é o objetivo desse vídeo aqui fazer um debate sobre a obra do Roger Bastide, mas é estranho que alguém que critique tanto o paulistocentrismo e o pensamento espiano lembre do Roger Bastide como uma referência de um debate de esquerda crítico sobre a questão racial, mas enfim, em algum outro momento do canal a gente faz um debate sobre a obra do Roger Bastide. Cito Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro tem reflexões sim muito boas sobre a questão racial, em particular no livro O Povo Brasileiro, tem um capítulo sobre a questão racial que é muito bom. Cita também, por último, o Alberto Guerreiro Ramos. Então, o Nildo só consegue dar 3 exemplos. E assim, o Darcy Ribeiro, ele dialogava muito com Marx. Dá para dizer que Darcy Ribeiro era marxista? Acho que de uma maneira bem mais frouxa, mais imprecisa, dá para dizer que sim. Quanto método de análise, sim, tá, suave. Ele não se declarava marxista. Mas eu acho que não é um absurdo não dizer que o Darcy Ribeiro era marxista, não. Enquanto método de análise, a corrente política do Darcy era socialista, Darcy teve vários momentos revolucionários, então uma corrente política do Darcy era o trabalhismo, né? Só que aí, esses são os exemplos que o Nildo dá. E o Nildo cita o Guerreiro Ramos. E aqui, gente, eu faço um debate, assim. O Nildo, ele vem há anos dizendo que o Guerreiro Ramos é o maior sociólogo do Brasil, é o grande pensador, que o Guerreiro Ramos é foda, muito melhor que Florestan Fernandes e por aí vai. Nunca escreveu, nunca sustentou nada disso no papel, né? Como vocês sabem, eu estou fazendo um estudo, acabei um estudo sistemático sobre a obra do Guerreiro Ramos, com exceção do primeiro livro dele, mais no âmbito da cultura, e, aliás, os 2 primeiros livros dele, né, no âmbito da cultura e da poesia, eu li ou reli toda a obra do Guerreiro Ramos. Estou publicando uma série de ensaios na revista Ópera, já saíram 4 textos, o mais recente saiu agora. Coloca aí na tela, Maxwell, a imagem de cada um, por favor. E vou lançar um livro em novembro, né?
ampliando esse debate sobre a obra do Guerreiro Ramos e a questão racial no Brasil. E aí, o que é que me chama a atenção? Você que acompanha o Nildo há muitos anos, que já viu vídeos dele sobre Guerreiro Ramos e tal, você nunca viu uma explicação? Qual é a análise de Guerreiro Ramos sobre a questão racial no Brasil? Recentemente, o professor Muriatã Barbosa publicou essa coletânea Negro Sou, pela Zaha, em que ele reúne, o professor Muriatã, os principais textos, praticamente tudo de Guerreiro Ramos sobre a questão racial no Brasil. Então ele deu uma oportunidade panorâmica de você olhar como um todo o que é que Guerreiro falou sobre questão racial, sobre racismo no nosso país, né? Aí veja, a análise do Guerreiro Ramos é ruim, muito ruim. Tem pontos positivos? Tem contribuições? Tem. No terceiro texto da minha série, Guerreiro Ramos e a questão racial no Brasil, eu destaco, por exemplo, os pontos positivos do Guerreiro Ramos, especialmente no ensaio, que é genial, a melhor coisa que ele escreveu sobre a questão racial, o problema do negro na sociologia brasileira. Só que, a despeito disso, tem de ter elementos bons, tem vários e vários problemas. E o Guerreiro Ramos tem muito mais concordâncias do que semelhanças quando a gente vai fazer um debate hoje sobre o que é o tal do identitarismo. Então, se você for fazer um comparativo entre a análise do Guerreiro Ramos sobre a questão racial no Brasil e o que é hoje muitas análises do movimento negro de inspiração liberal, garveísta, você vai ver mais concordâncias que discordâncias. Eu estou convencido que para enfrentar o liberalismo no âmbito do movimento negro, o liberalismo e o garveísmo, a gente precisa, do ponto de vista teórico da Batalha das Ideias, fazer uma agenda de pesquisa voltada para mergulhar na história brasileira. Ainda que eu reivindique os Panteras Negras, Malcolm X, Angela Davis, veja com muitos bons olhos a contribuição marxista negra, gosto muito de algumas reflexões do Robin Kelly, por aí vai. Eu acho que a premissa aqui não é só combater o liberalismo, visões reformistas, é combatê-lo dentro de um quadro de referência, de problemática de pesquisa e que o centro é estudar a história brasileira. Ou seja, parar de comparar a questão racial no Brasil com a questão racial nos Estados Unidos ou em outros países e mergulhar no debate brasileiro. Dado que algumas pessoas pegam uma meia-verdade e têm uma leitura equivocada. Qual é essa meia-verdade? É verdade que nos últimos 40 anos, em particular, não só, há uma influência muito grande de organizações estadunidenses pautando o debate racial no Brasil, como é o caso da Fundação Ford. Só que a partir dessa verdade, inclusive muitas vezes sem pesquisar, sem se debruçar, sem entender como é que funciona a Fundação Ford e a Open Society, como é que eles conseguem pautar o debate, muita gente deduz que o liberalismo no movimento negro é só fruto da ação dessas fundações, desconsiderando o nosso próprio histórico do debate e coisas elementares, como, por exemplo, historicamente é muito forte no Brasil uma corrente de interpretação da questão racial que tenta desvincular a relação entre raça e classe. Muito forte. Antes de Fundação Ford, de Open Society, antes inclusive de existir a Open Society. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a Open Society só foi criada em 93, né? 1993. O Guerreiro Ramos dos anos 50, por exemplo, era um inimigo visceral de fazer um debate sobre a relação entre raça e classe no Brasil, porque ele dizia que não existia conexão, que no Brasil você tinha negros e negras em todos os estratos, em todas as classes da sociedade, e a questão negra, a questão étnica no Brasil não tinha uma dimensão de classe fundamental. O Guerreiro Ramos dizia isso 40 anos antes de existir a Open Society. Nossa vida seria muito mais fácil se o problema fosse só o papel da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, da Open Society, porque bastava centrar o debate no âmbito nacional e estava resolvido. Quando, na verdade, por erros brutais, inclusive dois marxistas, um dos marxistas mais famosos e prestigiados, por exemplo, Caio Prado Júnior, meu amigo, o que não falta é racismo na obra dele não, viu? Mas enfim, também Caio Prado Júnior não é o debate. Mas o centro da questão é, mesmo autores como Guerreiro Ramos, que era nacionalista, que era radicalmente contra o transplante de ideias dos países imperialistas centrais para a realidade brasileira, alguém que falou de uma sociologia nacional, etc e tal,
Guerreiro Ramos, por exemplo, tem vários e vários aspectos que hoje estão presentes no liberalismo, no movimento negro. Coisa que parece que o Nildo Oryx, ele não leu, assim, não faz a crítica, não qualifica o debate. Então, nesse vídeo sobre o movimento 1930, o Nildo diz que os identitários precisam ler Guerreiro Ramos, mas se eles lerem e concordarem com Guerreiro Ramos, eles vão só confirmar suas visões. No quarto texto da minha série sobre Guerreiro Ramos e a questão racial, eu, por exemplo, faço uma duríssima crítica a Guerreiro Ramos, principalmente no ensaio dele, A Patologia Social do Branco Brasileiro, que o Guerreiro Ramos considerava o melhor texto dele sobre a questão racial, e eu acho um texto horrível, um texto politicamente, inclusive, conservador. E aí eu faço um debate sobre o texto e aproximo esse debate sobre o texto de Guerreiro Ramos para o debate contemporâneo sobre esse mal chamado identitarismo. Meu texto ficou grande, gente. Ficou grande, assim. Ficou com mais de 20 páginas. E aí é isso, né, gente? Entender o Brasil, fazer um debate sério, aprofundado, leva tempo e 25 páginas não é muita coisa. Eu peço que vocês leiam o texto inteiro. Mas eu quero ler um trecho com vocês, só para ilustrar o ponto que eu estou querendo trazer aqui para debater. Eu faço um debate, né, sobre o ensaio de Guerreiro, faço toda a argumentação e tal, e depois eu passo a crítica, né? E aí um dos pontos que eu critico é como Guerreiro é equivocado ao debater a relação raça e classe no Brasil. Vamos pegar a partir desse ponto. Eu falo aqui, ó. Sendo repetitivo, é importante pontuar a total falta de rigor teórico e científico do autor na polêmica sobre a relação entre raça e classe no Brasil. O sociólogo baiano trata o tema com desleixo, argumentação precária, ausência de dados, sem historicidade e sem um mínimo de trato categorial. Guerreiro Ramos é quase sempre descrito como um pensador erudito, qualificado e refinado. Essas qualidades são verdadeiras, mas não para as palavras que escreveu sobre a relação raça e classe no Brasil. Nesta temática, o autor transita de uma vulgaridade para outra. Primeiro, bem ao gosto de um marxismo eurocêntrico, afirma não existir problema racial no Brasil. Guerreiro Ramos, gente, chegou a defender que no Brasil não existia problema racial, mas só desigualdade de classe. Assim, segunda metade dos anos 40. Depois ele muda de visão e tal, mas ele chegou a defender isso. Apenas desigualdade de classe, dada a maioria dos negros compor as classes de mais baixo nível econômico. O autor falou isso em 1946, como mostramos no segundo escrito dessa coluna, tá detalhado isso lá. Pouquíssimos anos depois, menos de uma década, a coincidência entre raça e classe desapareceu. Agora transitamos de um economicismo tosco para uma abordagem sobre raça antimaterialista e que nega, porque sim, sem argumentos, uma fundamentação econômica da dominação racial nas condições brasileiras. Poderíamos especular muito sobre a explicação para essa ausência absoluta de qualidade da reflexão. Porém, mais útil agora é pontuar seus efeitos. A partir dessa proposição guerreiriana, fica bloqueada qualquer crítica ao racismo a partir da crítica da economia política e das relações de produção. Guerreiro fala abertamente nos textos dele que não se deveria buscar relação entre dominação racial e contradição entre capital e trabalho no Brasil. Veja, é o suprassumo da posição antimarxista no debate sobre as relações raciais no nosso país, viu, gente? Mas vamos lá. Não existe, portanto, luta de classes combinada de alguma forma com a questão racial, mas para negar por completo toda abordagem marxista e radical sobre as relações raciais no Brasil, era necessário também eliminar toda a formulação sobre dominação presente na negativação do negro. Como vimos no segundo escrito dessa coluna, no texto Senhores e Escravos no Brasil, de 1950, o autor falava de uma estrutura de dominação do branco. Em 1955, a questão racial como um problema de apenas superestrutura não tem conexão com dominação. É apenas uma questão psicológica, cultural, de etos, normas do passado ainda não superadas, mas em desencontro com as condições objetivas do país. Bastava esperar a objetividade se impor, explicar a verdade e superar o colonialismo cultural no âmbito das ciências sociais. Toda a complexidade e riqueza de ideias e insights do autor vai sumindo para forjar uma explicação circular, esquemática e pobre. Aí a gente pula um pouco e vem para cá. Eu vou destrinchando, cito dados do IBGE, cito um livro da Carolina Maria de Jesus para falar sobre como a explicação da relação entre raça e classe do Guerreiro Ramos não tinha base na realidade e tal.
Aí chegamos aqui, ó. É moda em certos ciclos da esquerda brasileira usar a palavra identitarismo. Existe um longo debate sobre o significado dessa palavra. No geral, quando não usada com objetivos abertamente racistas, a palavra tende a ser tomada como sinônimo de correntes liberais ou reacionárias da luta antirracista, que resumem sua ação política na dimensão de afirmação da identidade e em demandas parciais por políticas públicas, inclusão, frente ao Estado burguês e ao mercado privado. Ainda nesse debate desqualificado e impreciso, normalmente o identitarismo é debitado de uma ação planejada do imperialismo estadunidense para exportar uma agenda política de hiperfragmentação e guerra cultural, enquadrando o debate brasileiro sobre a questão racial nos termos estadunidenses. A consequência dessa ação do imperialismo, especialmente via ONGs, alvo principal das denúncias dos anti-identitários é, na visão desses críticos, secundarizar ou apagar a luta de classes e o debate de classe nos movimentos identitários. Acabar com toda a reflexão, presta atenção, acabar com toda a reflexão sobre economia política e produção da riqueza, reduzir o racismo a uma dimensão cultural, subjetiva e de identidade, inocentar o capitalismo pelo racismo, colocando a responsabilidade em ecos não superados da escravidão colonial e, por fim, ter como centro de ação a noção de representatividade, buscando espaços no Estado burguês e no mercado capitalista e não sua transformação estrutural ou superação. Tudo isso que foi lido aqui como descrição geral do que é apontado como os principais elementos do chamado identitarismo, tudo isso está na obra de Guerreiro Ramos, menos a questão de representatividade no âmbito do Estado. Isso não está lá. Mas todo o resto, secundarizar a luta de classes na perspectiva de movimentos negros, está na obra de Guerreiro Ramos. Não tem uma crítica da economia política, da dominação racial, está na obra de Guerreiro Ramos. Focar no análise do racismo a partir de uma perspectiva cultural, de subjetividade e de identidade, está na obra de Guerreiro Ramos. Não responsabilizar o capitalismo pelo racismo, mas sim ecos, reminiscências não superadas de um passado colonial, está na obra de Guerreiro Ramos. Tudo isso está na obra de Guerreiro Ramos. Preste atenção na linha de raciocínio de onde eu quero chegar falando de tudo isso. Um dos mais histéricos e histriônicos críticos, entre aspas, do identitarismo é o acadêmico Nildo Ouriques. Embora nunca tenha escrito nada sobre o tema, é importante destacar isso, o professor da UFES tem o hábito de xingar tudo e todos, mas parece incapaz de defender suas ideias e teses no papel. O Ouriques está sempre nas redes sociais praguejando contra o identitarismo e culpando por boa parte dos males da esquerda brasileira. Ao mesmo tempo, o acadêmico é um constante divulgador da obra de Alberto Guerreiro Ramos, afirmando, também é claro, sem nunca escrever algo de fôlego para sustentar esta proclama, que o baiano foi o maior sociólogo do nosso país. Pois bem, além do visceral antimarxismo de Guerreiro Ramos, na já citada entrevista de 1981, ele diz que acha, isso Guerreiro, que o marxismo é a maior desgraça na história do pensamento brasileiro. Sim, gente, Guerreiro Ramos fala isso, viu? Eu explico tudo isso no texto que eu estou lendo para vocês em outros momentos do texto. Vários elementos do que hoje é chamado de forma imprecisa de identitarismo estão presentes na obra de Guerreiro Ramos. Aliás, como suprema ironia, enquanto lutadores contra o identitarismo como Nildo Ouriques atacam dia sim e dia não Abdias do Nascimento, esquecem que quando o tema é a questão racial no Brasil, há mais convergências que divergências entre Guerreiro Ramos e Abdias do Nascimento. Esse ponto aqui é fundamental. Gente, Guerreiro e Abdias, inclusive, eram amigos, Quando você pega a produção de Guerreiro Ramos sobre a questão racial, que se dá fundamentalmente nos anos 50, e você compara com a produção de Abdias, a gente tem confluência, viu? A gente tem confluência. Como Abdias do Nascimento viveu muito, dá até para fazer um debate sobre fases na obra do Abdias. Então, a obra do Abdias a partir dos anos 70, inclusive, é uma coisa muito particular, quando ele se afasta muito de uma perspectiva muito mais nacionalista, que era forte na sua obra. Enfim, tem um debate aqui longo. O fato é que você pega no auge do debate de Guerreiro Ramos sobre a questão racial, Guerreiro Ramos e Abdias estão concordando no fundamental, inclusive no começo dos anos 60 também. Então não faz sentido fazer, por exemplo, o que faz o Mário Maestre, que é praguejar e atacar o Abdias do Nascimento, inclusive muitas vezes de maneira desqualificada, ao invés de avançar o debate combatendo moinhos de vento e querer
inocentar o Guerreiro Ramos. Veja, o Guerreiro Ramos era um grande pensador. O Guerreiro Ramos precisa ser lido. É muito gostoso, inclusive, escrevia bem para uma porra. Agora, um debate sobre a questão racial no Brasil, o Guerreiro Ramos ele foi um adversário do marxismo e ele contribuiu muito para fazer um debate sobre a questão racial que, ao mesmo tempo que há contribuições que precisa ser lido, não só como um documento histórico, mas tem algumas coisas também que ajudam a pensar a questão hoje, tem defeitos gravíssimos e, dentre eles, já citei, por exemplo, separar o debate sobre raça da relação de classes no Brasil e negar qualquer relação entre dominação racial no Brasil e a crítica da economia política, as relações de produção e propriedade no Brasil. Guerreiro Ramos cai muito bem para alguém que é liberal e que está no movimento negro hoje. Porque se essa pessoa quiser argumento para negar uma análise marxista do racismo, vai achar muitos argumentos na obra de Guerreiro Ramos para se sustentar neles. E veja, Guerreiro Ramos não pode ser acusado de ser pautado pelo imperialismo. Guerreiro Ramos não pode ser acusado de ser financiado por ONGs dos Estados Unidos. Guerreiro Ramos era um nacionalista que defendia, inclusive, um combate ao imperialismo sociológico e antropológico, um debate público brasileiro, uma produção intelectual, uma sociologia pautada pelas problemáticas científicas do centro do sistema imperialista, como aparece de maneira muito interessante no livro dele, A Redução Sociológica, recentemente publicado pela editora Ubu. Qual é o centro da questão? O horizonte de classes da análise do Guerreiro Ramos. Então, veja, mesmo Guerreiro Ramos não sendo pautado pelo debate estadunidense na sua vertente liberal, o debate racial, Guerreiro Ramos tinha um horizonte de classe pequeno burguês, o que pauta muito sua análise sobre a questão racial, que é o que eu venho analisando em todos os textos da coluna, nesse quarto eu também analiso, e é o que certos críticos do identitarismo não querem fazer esse debate, porque eles são, né, pequeno burgueses também, vários deles de classe média, e não querem colocar esse acento no debate. O fato é que é preciso qualificar esse debate. Porque, como eu disse, para mim, a chave para enfrentar o liberalismo, o pós-modernismo, o conservadorismo é trazer o debate para o solo histórico brasileiro, mas é uma simplificação grosseira achar que nossos problemas são só a importação de ideias dos Estados Unidos. Como se não existissem também posições de classe no âmbito da questão racial. Há uma posição proletária sobre a questão racial. Há uma posição de classe média sobre a questão racial. É um tema que, inclusive, o Clóvis Moura debate bastante no livro Dialética Radical do Brasil Negro. Percebe? Esse livro, inclusive, ajuda muito a explicar do ponto de vista sociológico, a posição do professor Guerreiro Ramos sobre a questão racial naquele contexto dos anos 50. Uma chave analítica a partir da posição na divisão social do trabalho, que não explica tudo, mas ajuda a entender a posição de Guerreiro Ramos. Então, acho que a gente precisa fazer um debate melhor, assim. Não dá para estar chamando tudo e todos de identitário e de identitarismo de maneira imprecisa e estar reivindicando criticamente Guerreiro Ramos, né? Porque na visão imprecisa do Nildorix, o Guerreiro Ramos seria um identitário, né? É isso, o Guerreiro Ramos é um identitário, sabe? Pô, preciso qualificar e melhorar esse debate. E aí, veja, aí tem gente que vai dizer que isso é narcisismo das pequenas diferenças, que tá procurando briga. Não, gente, isso é muito importante. Veja, pra gente conseguir vencer o liberalismo no âmbito do movimento negro e o liberalismo de maneira mais geral no seio da classe trabalhadora, a gente precisa de qualificação teórica, a gente precisa entender profundamente os problemas, a gente precisa entender o histórico das lutas no Brasil, a gente precisa entender que antes de qualquer predominância de organizações estadunidenses no debate acadêmico brasileiro, você tem um longo histórico de desencontro entre marxismo e movimentos negros no Brasil. Entender o histórico desse desencontro, e a culpa não é só dos movimentos negros, viu? Eu diria, inclusive, que os marxistas, historicamente, têm até mais culpa do que os movimentos negros, percebe? Assim, a gente precisa fazer um debate sério, preciso, e a gente precisa, inclusive, submeter a uma análise sistemática e criteriosa os nossos clássicos. Então, o que disse Leôncio Basbal, o que disse Guerreiro Ramos, o que disse Nelson Werneck Sodré, o que disse Edson Carneiro, o que disse Arthur Ramos, o que disse Álvaro Bomilcar e etc, etc, sobre a questão racial no Brasil.
para adensar, ampliar uma compreensão crítica profunda do ponto de vista histórico, teórico e político do debate sobre marxismo e questão racial no Brasil. Eu acho que a postura do Nildo Oryx, ela não contribui para isso e ela acaba desinformando, porque ao mesmo tempo que o Nildo faz uma apologia bastante acrítica da obra do Guerreiro Ramos, ele não consegue fazer a crítica dos limites e dos problemas que tem na obra do Guerreiro Ramos sobre a questão racial no Brasil. Isso é uma temática muito importante, porque, inclusive, no movimento de retomada da obra do Guerreiro Ramos, que está acontecendo nesse momento, é importante, é fundamental, acho que contribui muito para o pensamento crítico no Brasil, mas me parece, nesse movimento de retomada, há pouca criticidade sobre os erros do Guerreiro Ramos na análise da questão racial. Há muito um debate, o professor Muriatã Barbosa, que é um grande pensador brasileiro, ele faz um debate no prefácio desse livro, dizendo que a proposta do Guerreiro Ramos de um pacto pelo desenvolvimento nacional, pela Revolução Brasileira, na compreensão do Guerreiro Ramos, que iria incorporar brancos e negros, né, uma espécie de um pacto para construir uma verdadeira democracia racial com os setores da burguesia, foi enterrado com um golpe de 64, né? Veja, é uma crítica possível, acho que é uma crítica válida, só que eu acho que é pouco. Assim, eu acho que o problema da análise do Guerreiro vai muito além, assim, vai muito além. O problema da análise do Guerreiro é o horizonte de classe que ele constrói essa análise, e a partir daí se derivam uma série de erros teóricos que têm consequências muito complicadas para quem baseia a sua compreensão da questão racial a partir do Guerreiro, ou para quem faz uma reivindicação da obra do Guerreiro sem fazer esse debate crítico, percebe? É nesse âmbito que eu venho tentando contribuir, e eu acho que merece um debate e merece uma cobrança, assim. Aí você, que é um anti-identitário, que resume a presença do identitarismo a uma guerra cultural dos Estados Unidos, precisa explicar as posições de figuras importantes do debate brasileiro nos anos 30, 40, 50 sobre a questão racial antes dessa dominância dos Estados Unidos. Há um problema, sim, a ser enfrentado sobre a influência dos Estados Unidos no debate brasileiro. Só que isso não é tudo. O quadro é muito mais complexo e é preciso avançar numa agenda de pesquisa com muito mais responsabilidade. E certas posturas, como a do Nildo Oryx, não ajudam, o que não significa que ele não tenha méritos, significa que ele não tenha contribuições teóricas. Mas, para terminar, tem uma coisa importante. O Nildo Oryx fica chamando a Lélia Gonzalez de identitária, né? E atacando a Lélia Gonzalez de maneira bem desqualificada. Como eu já citei aqui, o Nildo Oryx leu uma parte do livro da Lélia Gonzalez numa livraria em pé e disse que a obra inteira da Lélia Gonzalez não tem contribuição nenhuma para pensar o Brasil. A Lélia Gonzalez, diferente do Guerreiro Ramos, não negava a relação entre raça e classe no Brasil. Pelo contrário, a Lélia Gonzalez sempre quer debater a particularidade da mulher negra, tinha como premissa do debate o modo de produção capitalista no Brasil e o capitalismo dependente brasileiro para, a partir disso, debater a particularidade da mulher negra. Então, a Lélia Gonzalez tinha uma crítica da economia política da dominação racial no Brasil. O Guerreiro Ramos não tinha isso na sua obra, como ele negava a necessidade e a justeza de desenvolver uma crítica da economia política da dominação racial. Em termos marxistas, a Lélia Gonzalez é muito mais próxima do marxismo e muito mais útil a uma crítica marxista do racismo do que o Guerreiro Ramos. O Nildo chama a Lélia Gonzalez de identitária e o Guerreiro Ramos não. Vocês percebem a confusão generalizada e a falta de qualificação teórica desse debate? Então é isso, gente. Leiam o texto. Acho que vocês vão gostar. Acho que a gente precisa qualificar esse debate, melhorar esse debate. E a gente precisa dizer claramente que combater o liberalismo, o pós-modernismo e o conservadorismo no âmbito do movimento negro não se confunde com desprezar a luta antirracista ou dar qualquer legitimidade para a retomada do mito da democracia racial, para nenhum Gilberto Freianismo fora de moda. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.